Olá, meus amigos do NEAF, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Antes que eu me esqueça, meu nome é Douglas Oliveira, é professor de Direito Constitucional e Infância e Juventude do NEAF, Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz, e esse é o projeto Aprendi Mais Essa, Ato Infracional é o tema. E por que ato infracional? Ato infracional porque o assunto do momento é a redução da maioridade penal. Então, não vamos falar nesse vídeo sobre a redução propriamente dita, mas vamos, até para ajudá-lo a entender como funciona o crime e a contravenção penal praticados por criança ou adolescente no sistema atual do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está em vigor neste momento e que tanto se discute. Dúvidas, porventura, críticas, elogios e sugestões sobre o que comentaremos neste vídeo, você pode me procurar lá no Facebook, Douglas Oliveira, e vai ser fácil me encontrar dentro dos grupos do NEAF, especialmente. Certo? Vamos lá. Artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, meus amigos, criança e adolescente não comete crime, não comete contravenção penal. Criança ou adolescente praticam ato infracional. Por que que eles praticam ato infracional e não crime ou contravenção? Porque são inimputáveis os menores de 18 anos. E os menores de 18 anos estão sujeitos a esta lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, para que fique bem claro e não haja nenhuma dúvida, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente considerando a idade, a data do fato. Vale a idade, a data do fato. O adolescente cometeu um ato infracional às vésperas de atingir a maioridade. Qual é a lei que deve ser aplicada? A lei do adolescente, a data do fato. No último dia, na véspera de atingir a maioridade, o adolescente, mesmo que tenha sido preso no dia seguinte, adolescente não é preso, adolescente é apreendido, mesmo que tenha sido apreendido no dia seguinte, vale a idade do adolescente, a data do fato. Legal? Criança pode praticar ato infracional? Pode. Criança pratica ato infracional? Sim. Ato infracional, lembra, é crime ou contravenção. Criança praticou furto? Então, meus amigos, se criança pratica um furto, as crianças, apenas criança... professor, o que é criança? Criança é a pessoa até 12 anos incompletos. Criança é a pessoa até 12 anos incompletos, tá certo? Então, se tem 11 anos, praticou ato infracional, aplicam-se as medidas do artigo 101. As medidas do artigo 101, meus amigos, são as medidas protetivas, medidas de proteção. Por exemplo, encaminhamento aos pais, encaminhamento para tratamento psicológico, encaminhamento para tratamento de dependência química e assim sucessivamente. Criança que pratica ato infracional é atendida pelo Conselho Tutelar, que aplica as medidas de proteção.
Agora, o adolescente pode ser internado, não é? E internação é medida socioeducativa. Internação em estabelecimento da Fundação Casa é medida para atos infracionais graves, não é? Mas saiba que um adolescente pode ser, sim, privado antes do julgamento de liberdade. No entanto, tem um prazo máximo de 45 dias. Os maiores de idade, às vezes, ficam aguardando julgamento por meses e continuam presos por meses sem julgamento, às vezes até mais de ano presos sem julgamento. Adolescente não. Adolescente, no máximo 45 dias antes de ser julgado. Tem que ser julgado em 45 dias ou tem que ser colocado em liberdade. Essa decisão tem que ser fundamentada, tem que ter indícios de autoria e de materialidade e tem que, olha aqui, ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Por quê? Porque a medida de internação para o autor de ato infracional, ela é excepcional, tá certo? Excepcional em último caso, não é? Além de ter que ser o mais breve possível. Bom, o adolescente que pratica ato infracional, ele vai ser processado e julgado pela autoridade competente, pelo juiz da vara da infância. E o juiz da vara da infância pode absolver o adolescente, não é se for o caso, mas se for procedente a acusação que lhe é feita, o juiz da vara da infância e juventude aplicará uma das medidas socioeducativas. Lembrando, quem é adolescente? Adolescente é a pessoa que já tem 12 anos e não fez 18 ainda. Lembrando que deve ser considerada a data do fato, tá certo? Deve ser considerada a data do fato. Essas aqui são as medidas socioeducativas. E as medidas socioeducativas só se aplicam para adolescente que praticou o ato infracional. Só para adolescente que praticou o ato infracional. Essas medidas não se aplicam a crianças, pessoas de 12 anos de idade até 12 anos de idade incompletos, ou seja, quem tem 11. Quem tem 11 anos, só medida de proteção. Encaminhamento para os pais, encaminhamento para tratamento psicológico, tratamento médico, tratamento de dependência química. Para adolescente, medidas socioeducativas. As medidas são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, LA, ou liberdade assistida, semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional, bem como as medidas protetivas do artigo 101, tratamento médico, tratamento psicológico, encaminhamento aos pais e assim sucessivamente. Gente, esse é o máximo que pode acontecer com um adolescente autor de ato infracional hoje. Como se escolhe a medida? Primeiro, lembrando, se o adolescente foi absolvido do ato infracional, não aplica a medida. Medida socioeducativa só vai ser aplicada se o adolescente, efetivamente, foi procedente, entre aspas, se o adolescente for condenado pela prática de ato infracional. O juiz vai escolher a medida dessas aqui, gente, a medida socioeducativa será escolhida pelo juiz com base no que diz o parágrafo 1º do artigo 112. Capacidade do adolescente de cumprir, circunstâncias e gravidade da infração. Então, mais leve a infração, vamos ficar aqui na advertência. Mais grave a infração, vamos ficar aqui na internação. E o juiz, levando em conta esses critérios, vai escolher a medida que se afigura mais adequada ao caso concreto. Vamos ver aqui um pouquinho das medidas? Então, olha só, temos a medida de advertência, que é só a demonstração verbal. O juiz aplica uma advertência, está advertido a não fazer mais isso, a não praticar outros atos infracionais e etc. e tal. O adolescente assina uma advertência perante o juiz da infância e juventude. Obrigação de reparar o dano é aquele ato infracional que provoca reflexo patrimonial. Exemplo, olha,
o adolescente cometeu um furto, então o juiz determina que ele devolva o bem subtraído, né? Um furto de bicicleta, o juiz determina que ele devolva ou que pague a quantia equivalente. Depois vem a terceira, que é a prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviços à comunidade, gente, que também, não é? Prestação de serviços, que também é praticada, uma pena aplicada aos maiores, ela consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por no máximo 6 meses em entidades assistenciais, hospitais, escolas e estabelecimentos semelhantes, seja em programas da comunidade ou programas do governo. Prestação de serviços à comunidade por no máximo 6 meses. Só que lembra, esse menino está estudando, está trabalhando, às vezes esse adolescente estuda e trabalha. Então, esse serviço à comunidade não pode ter jornada maior que de 8 horas. E esse serviço à comunidade deve ser preferencialmente aos sábados, domingos e feriados. Pode ser em dia útil? Até pode, mas não pode prejudicar a frequência na escola ou a jornada normal de trabalho. Os serviços à comunidade têm o objetivo de incutir um senso de responsabilidade no adolescente, não é? Outra medida possível é a liberdade assistida. E a liberdade assistida é uma das mais aplicadas. E ela diz até a lei, né, parece que incentiva a sua aplicação. Será sempre adotada que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar, orientar o adolescente. Nesse caso, o juiz designa uma pessoa para acompanhar o adolescente. E essa pessoa tem uma missão super fantástica, não é? Acompanhar o caso de um adolescente infrator. Para que sejam possíveis resultados frutíferos, a liberdade assistida tem um prazo mínimo de 6 meses e pode ser prorrogada. Pode ser revogada ou pode ser substituída por outra medida. Ouvido o orientador. Quem que é o orientador? A pessoa capacitada que foi designada pelo juiz para acompanhar o caso daquele infrator. O que esse orientador, gente, deve fazer? Promover o adolescente, orientar, inserir em programa oficial comunitário de auxílio e assistência social. Esse orientador deve supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, fazendo até a sua matrícula. De adolescente, autor de ato infracional, entre aspas, condenado, processado e condenado. Não é? Procedente a acusação. Diligenciar, ou seja, fazer o necessário para a profissionalização do adolescente e inserir no mercado de trabalho e ainda apresentar relatório do caso para o juiz. Não é um sujeito iluminado assim que vai para o céu, não é? Esse orientador de adolescentes autores de ato infracional tem uma missão heróica, não é verdade? Bom, semi-liberdade para casos mais graves. Para casos que, às vezes, a liberdade já foi aplicada e não impediu o adolescente de praticar outro ato infracional. A semi-liberdade, gente, o adolescente praticou um ato infracional, o juiz pode aplicar direto a semi-liberdade, ou a gente vai ver que o juiz pode aplicar a internação e antes de colocar em liberdade totalmente, pode colocar em semi-liberdade. Então, a semi também serve como transição para o meio aberto. A semi-liberdade, no estado de São Paulo, ela é cumprida em casas que ficam no centro da cidade, normalmente, para possibilitar a realização de atividades externas que não precisam de autorização no juiz. Porque o adolescente em semi-liberdade tem que estudar e tem que fazer curso profissionalizante, utilizando os recursos da comunidade. Então, o adolescente inserido em semi, ele sai da casa, que não tem placa, que não tem nada, que é como se você passar em frente, você não percebe nenhuma diferença, para estudar e para fazer curso profissionalizante. A semi-liberdade, gente, não tem prazo.
aplicam-se as disposições relativas à internação. Ou seja, vamos ver a internação e saberemos quando que a semiliberdade termina. Internação. Gente, internação é medida privativa de liberdade. É Fundação Casa, ex-FEBEM. Internação por força de lei deve ser breve, excepcional, em último caso, e deve respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É possível atividades externas? É possível. Pode sair para fazer parte de um campeonato de futebol, de um campeonato de basquetebol e assim sucessivamente, salvo se o juiz proibir. Diferente da semiliberdade, né? Não tem prazo. A medida de internação não tem prazo. Então, o juiz não condena o adolescente que pratica ato infracional à internação por 1 ano. Ele condena ou ele impõe, melhor dizendo, a medida de internação ao adolescente por prazo indeterminado. E as técnicas da unidade de internação devem produzir relatórios e acompanhar, porque a manutenção da medida de internação deve ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. Então existem os relatórios de acompanhamento do desenvolvimento do adolescente dentro da medida de internação. E a cada 6 meses, no máximo, o juiz deve decidir fundamentadamente pela manutenção do adolescente em de internação. Isso também vale para a semiliberdade, ou a promoção para uma medida mais branda. A internação nunca ultrapassará o prazo de 3 anos. Nunca. Porque, atingido esse limite, o adolescente deve ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Um adolescente, portanto, por pior que sejam o ato ou os atos que tenha praticado, ficará internado no máximo a 3 anos ou por 3 anos. E depois disso pode ser encaminhado para semiliberdade ou para liberdade assistida ou ser liberado. A internação, não é? Continuando aí, que deve ser breve, o mais breve possível, é excepcional, é em último caso, e deve respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, pessoa que não está pronta, pessoa que não está desenvolvida, pessoa que está em desenvolvimento, em formação. A internação será a liberação da internação será obrigatória aos 21 anos de idade, porque não se aplica nem excepcionalmente o Estatuto da Criança e Adolescente após os 21 anos de idade. Lembrando que se o sujeito está internado num estabelecimento educacional maior de idade, é por um fato praticado quando ele ainda era menor, por um fato praticado quando ele ainda não tinha a maioridade. Por isso foi julgado como adolescente. É que a medida de internação pode se estender até os 21 anos. E aí nos 21 anos a liberação será obrigatória. Para desinternar, o juiz tem que autorizar e tem que ouvir o Ministério Público. Ministério Público, diga aí a sua opinião, a sua manifestação sobre a liberação do adolescente da internação para a semiliberdade ou para a liberdade assistida. Certo? E aquela determinação lá que proíbe atividades externas pode ser revista pelo juiz a qualquer tempo. Tá certo, meus amigos? Pergunta: quando que um adolescente pode ser internado, hein, meus amigos? Então tá aqui, olha só. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Ato infracional com grave ameaça ou violência à pessoa. Roubo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte ou não, pelo menos no que há tentativa, não é? Que o latrocínio pode ser tentado também, homicídio e assim sucessivamente. Internação é excepcional e guardada para atos infracionais com grave ameaça ou violência à pessoa. Segunda hipótese de aplicação de internação, reiteração no cometimento de outras infrações graves. O adolescente cometeu uma infração grave, 2, 3,
4, 5, reiteração no cometimento de infrações graves, permite a aplicação da medida de internação. Terceira e última possibilidade, por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. O juiz aplicou liberdade assistida. O adolescente não cumpriu a liberdade assistida, abandonou a liberdade assistida, mandou o orientador ir passear. E aí o que acontece? O juiz chama o adolescente e fala, olha, você tem que cumprir a medida, senão vai te dar internação. Internação, sanção por descumprimento de uma medida aplicada antes. Ah, tá bom. Então eu vou voltar e vou cumprir direitinho, senhor. Vai para o orientador e o orientador, depois de alguns meses, diz de novo, juiz, não adianta. Ele não retomou o cumprimento da medida. E aí nós temos a aplicação da medida de internação por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. O prazo de internação por descumprimento de medida anteriormente imposta, ou seja, de sanção, não poderá ser superior a 3 meses, tá certo? No máximo 3 meses a internação-sanção. Internação-sanção é essa, por descumprimento de medida socioeducativa reiterado anteriormente imposta. Em nenhuma hipótese será aplicada a medida de internação, havendo outra medida mais adequada. Meus amigos, agora eu pergunto, exatamente agora, que eu pergunto para você, precisa reduzir a maioridade penal? O que você achou do nosso sistema socioeducativo para a prática, para adolescentes que praticam um ato infracional? É suficiente? Não é suficiente? Mas é isso que vale hoje. Adolescente que pratica ato infracional, ser condenado, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, pode, em razão das circunstâncias e da gravidade do ato infracional, ter aplicadas as medidas socioeducativas, que podem ser de advertência, de obrigação de reparar o dano, de prestação de serviços à comunidade, de liberdade assistida, de semi-liberdade e até de internação, que pode ser aplicada e cumprida até o máximo de 3 anos ou até os 21 anos de idade, salvo se for a internação por descumprimento de uma medida anteriormente imposta, que é a internação-sanção, que pode ser aplicada no máximo por 3 meses. Legal? Esse é o projeto Aprendi Mais Essa. Dúvidas, críticas, elogios e sugestões, você já sabe, pode me procurar lá no Facebook, que será um prazer conversar, trocar ideias e, eventualmente, sanar dúvidas, receber críticas, elogios e sugestões. Legal? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.